Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. E na minha frente hoje a chapa vai esquentar, porque a gente vai falar de bufunfa, din-din, dinheiro, com ela que montou aí um clã das Luluzinhas, que só entra mulheres lá nessa comunidade. Letícia Fonseca, como você está? Muito bem, Edu. Obrigada pelo convite. Tá bem? Tô ótima. Tá nervosa? Um pouco. Tá rica? Rica sempre. Caramba, ela é sempre com respostas rápidas. Por que que lá no seu Instagram, qual que é seu Insta, Lê? masteryourfinances.br. Por que que tem aquela chamada, eu não preciso de um marido rico? Como é que é a chamada mesmo? Eu sou meu próprio marido rico. Como assim? Como assim, eu não preciso de homem, eu não preciso de um relacionamento para eu construir riqueza na minha vida. Eu me basto, apesar de ser casada. Eu me basto e, na verdade, isso nasceu de um final de um relacionamento que, por sinal, emocionalmente abusivo. Eita. E o meu primeiro marido disse para mim, você não era nada quando eu te conheci. E realmente não era, mas eu não acredito que ninguém construa ninguém. Ele pode ter me ajudado a entrar no meu caminho, mas quem sobreviveu no caminho e quem caminhou o caminho fui eu. E aí chegou um dia que eu falei assim, basta, você vai à merda. A merda. E você nunca mais vai falar isso comigo. Eu acho que ali nasceu essa história do meu próprio marido rico. Começou em 2012. Só que ela foi evoluindo e eu fui construindo a história até a Master Finance nascer em 2019. Então, é daí que vem isso. De mulheres também que passam... Eu falo que o meu trabalho, Edu, é libertar mulheres de prisões. Não interessa qual que é a sua prisão. A sua prisão é um emprego? A sua prisão é um casamento? A sua prisão é uma família? A sua prisão é dinheiro? Qual que é a sua prisão? E eu liberto mulheres de prisões. Libertar mulheres de prisões é um dos grandes objetivos desse projeto. Não é a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta mulher que senta aqui nessa mesa e menciona um relacionamento abusivo. Eu, no meu preconceito e na minha limitação, cheguei a pensar, será que isso é um termo que está tão em alta e está todo mundo querendo utilizar? E com os estudos e conversas você vai entendendo que não. O que foi, que tipo, antes da gente mergulhar na sua plataforma, que tipo de relacionamento abusivo é esse? Na verdade, o relacionamento abusivo nasceu na minha casa, na minha família. O meu pai abusava da minha mãe financeiramente e eu nunca falei sobre isso. Porque o meu pai gastava o dinheiro dele e o dinheiro da minha mãe. E a minha mãe não tinha controle, ela não tinha entendimento daquilo. Até que quando eu tinha 15 anos, os meus pais se separaram e a minha mãe se viu completamente perdida, com muito medo de não conseguir sobreviver, de não conseguir conduzir a família com a saída do meu pai. Meu pai ficou com uma parte dos filhos, minha mãe ficou com a outra na divisão. Eita. E a gente passou uma vida extremamente desafiadora. Mas eu só percebi que eu mesma já tinha passado por abuso financeiro quando eu fui estudar para fazer uma live com uma ONG aqui do Reino Unido chamada TC sobre abuso financeiro. E aí que eu entendi que eu já tinha sido abusada financeiramente em relacionamentos anteriores. Explica pra mim, você fez o que é ser abusado financeiramente? Porque quando a pessoa casa, não se tornar uma só carne, claro, uma visão mais judaico-cristã, o que é dos dois não é de um projeto só, o que é isso? Exato. Na verdade, o meu caso foi exatamente assim. Eu estava num relacionamento e essa pessoa com quem eu me relacionava, o salário dela era maior do que o meu. Só que essa pessoa pagava as contas. Como, eu não sei, eu acredito que na maioria das famílias, o homem, sendo ele bom ou não com dinheiro, vai ser a pessoa que vai gerenciar esse dinheiro. Na minha família era o meu pai e ele era péssimo com dinheiro. Né? E a minha mãe era a pessoa que era boa e não tinha o governo das finanças. Então, ele pagava as contas. E aí chegou no momento que eu passava o dinheiro para ele gastava o dinheiro, eu emprestava dinheiro para ele e aquilo entrava num ciclo vicioso que nunca acabava. Nunca era dinheiro suficiente. Por quê? Ele vivia uma vida para mostrar que ele era uma pessoa bem-sucedida, mas, na verdade, usando
o meu dinheiro e também usando o dinheiro que ele não tinha, né? Empréstimo e tudo mais. Vivia aquela, né? Até cheque sem fundo meu. Quem lembra de cheque? Até cheque sem fundo meu, ele deu. Cara, isso você classifica como a principal causa de um término? Na verdade, as pessoas pensam em abuso, elas já ligam à situação de violência, né? Sim, sim. Mas existe também a situação de manipulação, né? Naquele ponto eu estava sendo manipulada. E eu fui por um caminho, e na hora que eu me dei conta, eu já tinha caminhado muito, já tinha progredido muito. Então, foi esse o caminho aqui, mas o que acontece? Em muitos abusos familiares, de família de violência, um dos motivos é o financeiro. Tanto é que infidelidade financeira, brigas de casais. Infidelidade financeira. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Nunca tinha ouvido? Nunca. Infidelidade financeira. Por exemplo, a minha mãe praticava muito isso. Ela comprava as coisas escondidas do meu pai, ela gastava dinheiro sem ele saber, sabe? Então, isso acontece demais. Eu vou fazer isso, mas não conta pro meu marido. Vamos fazer fala aqui com meu marido que eu preciso de tanto, que eu não quero que ele saiba que eu tenho dinheiro. Então, acontece muito isso. E é a segunda maior causa de separações. Primeira, a infidelidade real, conjugal. E a segunda é problema com dinheiro. É tão interessante você falar isso. Uma vez eu ouvi um casal, era próximo e tal, e eu acho que foi o cara que fez ele expressou o comentário, ele falou, cara, ou ela falou, anyway, que encontrou coisas escondidas dentro do armário que ela tinha comprado e aquilo gerou um desgaste. E na minha cabeça eu não sei se também é uma cabeça muito, quer ser puritano, não, mas eu fico pensando, mas por que alguém esconderia de outro que tá comprando, alguém que você convive? Porque existem muitas coisas atrás de compras, né? Existe compulsão, existe você tampar alguma coisa que te machuca. Então, existem muitas coisas. E na infidelidade financeira, existe também entre casais a incompatibilidade financeira. Né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente organizada, e aí vou expor o coitado do meu marido, que ele está sempre exposto no meu Instagram. Ele é uma pessoa desligada com dinheiro. Como é que eu posso harmonizar uma pessoa que é extremamente investidora e uma pessoa que tem um perfil como o meu, com uma pessoa desligada como o meu marido? Como a gente faz isso? Com muita conversa, mas tem que ser de hora marcada. Porque ele é uma pessoa desligada, para ele falar de dinheiro não é uma coisa importante, mas para mim é muito importante. Então a gente precisa equilibrar os dois perfis. Mas muitos casais varrem tudo para debaixo do tapete e fingem que não está acontecendo. Caramba, esse lance da incompatibilidade é interessante. Se aplica também, a gente tá indo para uma praia aqui, Lê, mas é porque o bate-papo, enfim. Quando você fala de incompatibilidade, por exemplo, você deve ter casos de mulheres que ganham mais do que o homem, isso ainda é um tabu social, é um problema social? Na minha família não foi. Eu tenho 2 anos de casada, tenho 5 anos de relacionamento e eu sempre ganhei mais que meu marido. Não agora, ele ganha mais do que eu, porque eu larguei o meu trabalho corporativo e estou começando de novo, né, com a Master Finances. Mas eu sempre ganhei mais que ele. Então, a gente concordou em uma forma de gastar o nosso dinheiro, porque eu ganhava mais, eu pagava mais. E isso nunca foi um problema para nós. Mas eu sei que muitas mulheres falam assim, por exemplo, quando eu falava assim, porque eu ganho mais do que meu marido, as pessoas, Letícia, não fala isso, que horror. Mas se ele ganhasse mais, não seria um problema para ele falar que ele ganhava mais. Por que é um problema a mulher falar que ganha mais? Interessante. Boa provocação. Né? E tem uma resposta? A única resposta que eu tenho é machismo, né? É a única resposta que eu tenho. Por que a mulher não pode falar publicamente que ela ganha mais do que o marido? Porque as minhas amigas achavam que meu marido se sentia humilhado. E ele estava achando ótimo que eu ganhava mais que ele. Um cara visionário, né? Falou, tá ganhando mais, todo mundo tá ganhando aqui, a família tá crescendo, tá prosperando, porque também tem uma prosperidade da própria família. Interessante, ok. Essa parte da infidelidade também, eu imagino que tem muita gente que se conecta com isso, porque isso é um problema que eu deduzo ser um problema real. Quando a gente fala de infidelidade também nesse aspecto, a gente está pensando no excesso de consumo. O que eu tenho a sensação que é um problema social hoje. Pessoas que
elas têm um tipo de compulsão. Eu vou fazer vou confessar algo aqui. A parte tecnológica não me pega, carro não me pega, moto não me pega, mas roupa... Eu também tenho as minhas fraquezas. Todo mundo tem, Todo né? mundo tem. A minha fraqueza chama-se curso e livro. Curso e livro? Pô, você tá bem de fraqueza, hein, meu? Tô aqui na escala 1 da humanidade, ela tá aqui na escala curso e livro. Curso e livro. Eu já determinei que eu não vou comprar mais nenhum curso até eu terminar, não vou falar, mas é mais de 2 dígitos de curso que eu tenho, né? Desculpa, não, são 2 dígitos de curso que eu tenho para terminar, e livros são incontáveis. Que legal, legal. Quanto àquelas pessoas que não estão num grau tão evoluído como você, pessoas mais comuns, que ainda têm problemas com a Primark, problemas com a H&M, problemas com Zara, problemas com comida, existe uma causa para isso? Existe algum caminho para isso? O que é a gente fala de educação financeira, mas a gente tem que falar do problema original aqui, que é a gente que tá gastando mais do que ganha. Exato. Não adianta eu tentar resolver o problema. Eu tenho a solução para isso, mas não vai funcionar para todo mundo, né? Se você tem consciência que você tem esse problema, o que poderia te ajudar é você estabelecer um teto para isso. Eu vou gastar 200 pounds todo mês na Primark. Não vou passar de 200 pounds. E isso é tão mecânico comigo que eu uso para tudo na vida. Esses dias eu fui comprar roupa, e aí eu estava no caminho, eu estava assim, eu não vou gastar mais que 200 pounds. Eu não vou gastar, esse é o meu teto. E aí eu cheguei lá, gastei 115 pounds. Olha eu vou só. viajar, eu tenho, o meu máximo é gastar 100 libras por dia. Okay. E aí, mas para tudo eu faço isso. Isso é uma coisa automática e natural para mim. Tá. Então, se você sabe que você tem esse problema, isso é uma forma de te ajudar. Agora, a causa já não é comigo, porque eu não sou terapeuta. Opa, sou toma uma educadora financeira. Eu vou pôr um cavalinho aqui no corte, só para dar um clima, ele dando um coicinho. A causa não é comigo, porque eu não sou terapeuta. Pela sua experiência, você consegue identificar médias de possíveis causas? Eu digo isso porque a gente, no mínimo que você vai ter contato com a psicanálise, a gente sabe que existem realidades da infância que pode repercutir na vida adulta. Existem Sim. traumas que você passa e isso pode reverberar no casamento. Sim, eu falo que o meu trabalho é transformar as pessoas, né? O meu trabalho é de transformação. Mas eu não vou conseguir transformar nem esse copo de água aqui se eu não me transformar primeiro. Então, há 9 anos, eu passo por profundos processos de transformação, com psicoterapia, até com esse detox que eu fiz, que foi extremamente desafiador, porque comida é uma coisa muito importante para mim. Então, eu passo por processos eu mesma, e aí eu consigo naturalmente identificar alguns e ajudo, né, com as pessoas Entendi. Quando elas me perguntam e me permitem. Mas, por exemplo, com dinheiro é muito natural a gente copiar os padrões dos nossos pais. Por exemplo, eu copiei o padrão da minha mãe, mas eu tenho irmãos que copiaram o padrão do meu pai. Né? Nós fomos criados pelos mesmos pais, mas o que me marcou foi o padrão de comportamento financeiro da minha mãe, que é poupadora. E aí, alguns dos meus irmãos são desorganizados como meu pai. Então, para você procurar aquilo ali, você já vai atrás, né, de como era quando você era criança. Como é que era a sua relação com o dinheiro? Interessante. Tem que rastrear para ter uma noção. Exato. Lê, agora vamos também para a parte aqui. Eu imagino o cara viu lá a chamada, tá tudo sobre investimentos em o quê? Acho que vai ser essa thumb que a gente vai utilizar. Vamos imaginar o cara que quer investir hoje. Ou a coroa, desculpa. O cara é uma força de expressão, assim como o ser humano. Imagine que a pessoa quer investir. Uhum. Qual é o ponto inicial aí para investir aqui em UK? O que eu preciso? Tá. Por onde eu vou? Eu vou começar por um tema filosófico, né? Você quer investir dinheiro, certo? Sim. Qual é a sua maior fonte de dinheiro hoje? Eu trabalho. Você. Sim. Você. Então, o que eu diria? Primeiro, invista em você, porque você é a sua maior fonte geradora de dinheiro. Nenhum investimento vai gerar mais dinheiro que você. Nada vai gerar. Então, invista em você, Edu, primeiro. Esse é o primeiro passo zerinho. Invista em você, porque você pode aumentar o seu valor.
Quando eu cheguei aqui, eu ganhava 400 pounds por mês. Eu investi na minha educação, eu fui aprender inglês, e aí eu fiz uma qualificação em marketing. Meu primeiro salário era 400, o meu último salário corporativo, mais de 4 mil. Porque eu cheguei eu saí dos 5 mil aos mais de 80 mil por ano. Investindo aonde? Em mim. Você. Em mim. Então, isso que as pessoas não conseguem entender, que na vida, como nos investimentos, os valores também crescem. Mas para você investir, para isso você precisa investir em você. Né? Naturalmente, se você está aqui há 10 anos, você não pode mais estar ganhando 10 libras por hora. Se você investiu em você, não. Agora, se você não fez nada, pode ser que nos últimos 10 anos você ficou nos 10 pounds por hora. E você acha que as pessoas normalmente, pela seu grau de relacionamento, por exemplo, você sair de 400 para 4 mil, isso é admirável. Mas levou tempo, hein, Edu? Sim, tem uma linha do tempo aí, mas você saiu. Saí. Você se moveu, tem o cara que está estagnado. Sim. Você acredita que essa estagnação, ela é fruto do quê? É fruto de mente pobre, eu diria. Porque existe, né? Existe, por exemplo, eu sempre falo que existem as pessoas pobres e existem as pessoas de mente pobre. Eu sempre fui pobre, sempre fui. Minha família nunca teve dinheiro e não tem ainda. Mas eu nunca tive a mente pobre. Desde criança, eu lembro aos 8 anos de idade, a minha professora na 2ª série falou assim: se você não falar inglês e se você não souber mexer com o computador, você vai ser marginal. Uau! Mas o que ela quis dizer é que a gente ia ficar à margem, né? Que a gente não ia participar daquilo ali. E eu entendi, eu falava assim, eu me recuso a ser marginal. Eu não vou ser marginal. Então, mas eu pensava, como que eu não vou ser marginal se eu vivo numa família pobre? Eu não tem como. E a única coisa que me levou desses 400 aos 4 mil foi a minha educação. Meu investimento em mim mesma. Então, isso que as pessoas têm dificuldade de entender. É fácil? Não, mas é simples. E como a pessoa deixa de ter uma mente pobre? Então, você precisa descobrir o que é que te leva... Na verdade, são decisões pobres, né? Que a gente toma uma sucessão de decisões pobres. Se, em 2005, quando eu cheguei no Reino Unido, eu tivesse decidido, eu vou andar só com brasileiro, eu não vou para a escola, eu vou focar em ganhar dinheiro, eu não teria chegado nisso. Então, a decisão que eu tomei há 17 anos, ela tem efeito em mim agora. Então, quais as decisões que você está tomando hoje são decisões ricas ou decisões pobres? Você acha, então, que o cara que imigrou, tá aqui em UK, andar com um brasileiro, ele tá... Não, só... Não andei com brasileiros. Ele tá tendo um atraso intelectual, então. Se ele não tem o inglês. Tem muita gente que tem medo, né? Ela fica ali naquela bolha de proteção, porque tem medo. Uma cliente, engraçado, no meu grupo de mentoria tem de dentista a cleaner. Legal. Tem todo mundo lá dentro. Que legal. E aí tinha uma menina, uma dentista muito famosa aqui, a Priscila, que estava até aqui há alguns dias. Priscila Kolbe? Ela é muito minha amiga. Gente boa. E aí tinha uma menina lá, jovem, nos seus 20 anos, e Priscila tem uma mente extremamente milionária, né? E aí ela estava falando lá, ela falou assim, gente, como você é rica. Mas ela estava falando da riqueza mental de Priscila. Ela falou, eu ficava ali andando com os meus amigos, todo mundo ganhando 20 mil, e eu estava achando que eu estava abafando ganhando 20 mil. E aí você começa a conviver com pessoas que não te desafiam, ambientes que fica confortável para você. Então, você não se desafia, fica aquilo ali achando que aquilo ali é o máximo que você pode chegar, que você está arrasando, sabe? Porque o que eu falo, o crescimento, ele não mora na zona de conforto. Uma coisa que eu nunca esqueci que eu aprendi aqui, quando alguém te propõe um trabalho, você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceite, que aí você aprende depois. Gostei. Eu acho que é o Richard Branson que fala isso. Gostei bastante. O da Virgin? É. Muito bom. É. Primeiro, eu não fiz o elogio à sua professora. Você lembra o nome dela? Alice. Ô, professora Alice, pelo amor de Deus, professora Alice, que semente que a senhora liberou, hein? Poderosíssima. Se você não souber inglês, se não souber informática, você viverá às margens.
E outro... 1988. Caramba, você revelou sua idade aí nesse cara. Não tem problema? Eu tenho cara de nova, não tenho? Tem cara. Pensei que tinha 26, eu não tinha feito esse cálculo. Adoro. Agora, essa questão da Priscila Kolbe também é interessante. Você tem vários níveis na mesma esteira ali, onde tá rolando a sua mentoria. Uhum. Ok. Falamos então, primeiro ponto, mentalidade. Eu tenho a leve sensação que a maioria dos gurus financeiros, os caras sempre estão batendo na mesma tecla, que é mentalidade. Parece que os caras não querem mostrar na parte prática como o game funciona. Tá bom, muda sua mente, muda sua mente, muda sua mente. Então, a sensação que eu tenho é que 95% do conteúdo ali é mentalidade e 5% é o skin the game. Eu acho que é 80-20. 80-20. Pareto total. Pareto. Valeu. Exato. Obrigado, John. Por quê? Porque o que acontece? Na verdade, o que eles estão falando com mentalidade? Trabalha a sua autoestima, a sua autoconfiança e seu autoconhecimento. Quando você entende do que você é capaz, Edu, quando você realmente entende as suas capacidades, aí não tem ninguém que te para. E é isso que eu venho trabalhando. E eu tenho até. Eu trabalho muito com terapias holísticas. E uma cliente minha estava falando, ela é herbalista. E ela estava falando, herbalista, são ervas, ela trabalha remédio, são ervas que vêm da natureza. Tá. Então, se você está com dor de cabeça, ela vai te curar com ervas que vêm lá de Belize, da Amazônia. E o que é a terapia holística? Perdão, que eu não tirei a dúvida. São terapias holísticas, na verdade, elas são as terapias que trabalham com o seu sentir. Ela não trabalha com o que você está sentindo. Por exemplo, você está sentindo dor de cabeça. Ela vai lá entender por que a sua cabeça está doendo. E não vai curar a sua dor de cabeça, entendeu? É mais ou menos assim. A causa originária ali. Exato. Por exemplo... No seu sentido mais quântico e místico ou no seu sentido científico? Os dois. Na verdade, não muito científico, mas quando eu falo que as terapias holísticas são o seu sentir... Por exemplo, quando eu estava com depressão, eu fiz psicoterapia, né? Eu não tomei remédio. Eu deveria ter tomado, eu poderia ter tomado remédio e não tomei. Por quê? Porque eu sabia que a causa daquela depressão que eu estava ali, ela não estava no meu corpo, ela estava no meu sistema mental. Então, eu cheguei a um ponto que eu quebrei emocionalmente. Então, eu fui atrás. Mas, voltando à minha cliente, que é herbalista, ela está falando assim, Letícia, à medida que eu fui... E isso aconteceu muito comigo. À medida que eu fui me conhecendo, o meu salário foi aumentando. Isso foi exatamente comigo. Eu estava stuck nos 32 mil por ano em 2012. E aí, me veio a depressão. E eu comecei a investir. Eu dei um salto, meu salário cresceu 156% nesse período todo, porque eu me conhecia. Porque eu chegava lá e me bancava. Era porque eu sabia mais, que eu fazia mais curso? Não, era porque eu me bancava. Não e sim? Não, a resposta esse é não. Esse acúmulo de conhecimento também não te tornou-se mais estratégica? Também, mas eu sabia me vender mais porque eu sabia da minha capacidade. Ok, faz todo sentido. Eu concordo plenamente com essa cena. É claro que é uma provocação para entender também esse universo. Existe... Bom, você tá na contramão, só para te situalizar, a gente vai também pro outro polo da pergunta. Vá com fé. Existe os gurus de internet que os caras estão ganhando dinheiro, não com investimento, mas com o conhecimento que ele monetizou. Sim. O que não há nenhum problema, para mim está tudo bem com isso e tá tudo ótimo. Eu tô louco para subir meu curso online e ganhar dinheiro. A minha dúvida é legítimo? Porque parece que eu tô tentando levar... Ou eu tô tentando explicar pra minha comunidade, dizendo, olha, vocês precisam, pra ganhar dinheiro como eu, montar um curso e ensinar alguém um dia, porque com investimento mesmo, isso vai demorar muito mais. Vai. Eu tô certo? É o que eles fazem? A média faz isso? A maior fonte de renda é vendendo o curso mesmo ou é o bendito investimento? A maior fonte de renda que você pode criar no mundo é você ajudar o maior número de pessoas possível.
Então, essa é a maior fonte de renda. Se é com curso, se é com palestra, se é com podcast, não interessa. Quanto mais pessoas você puder ajudar com o seu conhecimento, mais dinheiro você pode fazer. Pode continuar, o soquinho foi só pra te dar, tipo, sensacional. Mas essa é real. Tem um livro do Tony Robbins que chama Money Master the Game, Master This Game, alguma coisa assim. E ele fala, se você não tá ganhando o dinheiro que você acha que você deveria ganhar, é porque você não está ajudando pessoas o suficiente. Cara, o Tony, eu falei, E eu concordo plenamente. Um curso do Tony que eu paguei foi $10 mil. Eita, agora você pega. imagina, tinha mais de 3 mil pessoas pagando $10 mil. Tony, tô atrás de você. Façam as contas. Meu Deus, você fez um curso presencial ou online? Eu já fiz muito. Esse foi online, mas ele seria presencial. Mas eu já fiz muito, já investi muito mais do que 20 mil libras no meu conhecimento de educadora financeira, muito mais. Que legal. Então hoje você é uma educadora financeira que você estudou para isso, gastou, cara, só para se atualizar o cara que tá no Brasil, 2 vezes 7 são 140 mil no mínimo reais aí em cursos. Hoje você é uma educadora financeira que atua com o público em UK. Sim. Se eu quero investir, a primeira fase é eu mudar o meu mindset, ok. Mentalidade de pobre. Exato. A segunda é você investir em você. Segunda, investir em autoconhecimento. Exato. Terceira, eu quero vamos lá. Eliminar suas dívidas. Eliminar as dívidas. Cartão de crédito, que eles chamam de consumer debt, né? Que é cheque especial, parcela que você tem. Elimina tudo. Por quê? As pessoas não entendem por quê. Porque os juros de cartão de crédito de cheque especial aqui chegam aos 20%. E o crescimento de dinheiro em renda variável é 10%. Então, o seu dinheiro investido vai render menos do que os juros que você está pagando de dívida. Que raciocínio simples e poderoso para o cara entender. Exato, exato. Então, invista em você. Invista em você. Não. Mindset, invista em você. Invista em você. Elimine as dívidas. Vamos só dar um pouquinho mais de luz sobre as dívidas para ir para o quarto tópico. Dívida, primeiro, eliminar as dívidas. Quando você fala do cartão de crédito, corte o cartão de crédito, porque eu tenho uma pergunta aí, porque tem um lance do credit score. Aqui tem essa fama do histórico de crédito ele ser aumentado também na proporção de utilização de cartão de crédito. Sim. É verdade ou é um mito? Se você não sabe usar cartão de crédito, coloque na gaveta, esqueça ou corte. Porque não há cartão de crédito que vai ajudar no seu credit score se você não sabe usar. Não adianta. E se eu sei usar, é uma boa? É uma boa. Você usa? Eu uso, tenho alguns cartões de crédito, uso e compro até uma bala de 10p no cartão de crédito. Tudo. Eu não saio com dinheiro. Interessante, porque eu bati um papo com alguém mais voltado para a área de investimentos em propriedades e ele fala, use sempre o cartão de crédito todos os meses. Pagar o mínimo é tiro no pé? Tiros nos 2 pés. Nos 2? Porque você pagar o mínimo, a sua dívida não vai diminuir e os juros começam a crescer ali, 20% ao ano. É uma péssima ideia. Pague a fatura em seu total todos os meses. Então você, Letícia, usa o seu cartão de crédito todos os meses e você paga o valor total todos os meses. Isso. Show. Eliminei minhas dívidas. Qual é o meu quarto passo? O quarto passo é você entender quanto que você custa todo mês. Okay. Vamos supor que você tem uma moto. Essa moto ela tem um custo mensal. Ela tem um custo de revisão, ela tem um custo de gasolina, ela tem um custo de estacionamento, ela tem custos. Então, quais são os seus custos? Você precisa entender quanto é que custa para o Edu ficar vivo todo mês. Perfeito. 1.000 libras. Então, você precisa de uma reserva de entre 3 e 6 meses desse custo. Então, para isso, você precisa entender, entre os seus gastos fixos e variáveis, o que é essencial. Entre todos os seus gastos, existe o custo. O gasto é o geral. Aí dentro dos gastos tem os seus custos. E aí você precisa entender quanto que é os seus custos. Se alguém falar assim, vamos supor que seu custo é de 1.000 libras por mês. E alguém te oferece um salário de 9.000. Você vai falar assim, eu não posso aceitar esse emprego, não posso aceitar esse salário, porque o meu custo mínimo é 1.000. Então você até entende isso. Né? E você entende se você está aumentando os seus custos de um ano para outro. Então, é muito importante
todo mundo saber quais são os seus custos. É como se fosse o custo operacional de uma pessoa ficar viva e funcionando. Existe alguma forma que você utiliza para Definir os custos? sim, para o cara ter clareza desses custos, para ele ter esse mapa? Sim, pega uma folha de caderno, coloca 2 colunas, custos fixos, custos variáveis. Escreva a lista de custos fixos e variáveis. E aí você vai depois cortar tudo que não te mantém vivo e funcionando. Por exemplo, eu sempre pego no pé das inscrições, né? Netflix. Netflix não mantém ser nenhum vivo e funcionando. Então, ele não é um custo essencial. Tá. Então, comida. Você precisa de comer, certo? Beleza. Então, é um essencial. Então, você vai listar todos os que são os essenciais entre os fixos e os variáveis. E dentro dos essenciais, você vai achar esse número. Ok. Uma das sugestões que existe também nesse planejamento financeiro, fiz a lista. Deixar o beabá aqui. Fiz a minha lista. Eu tenho os custos que são essenciais, certo? E qual é o nome do outro? Os supérfluos? essenciais. Não essenciais. Exato. Alimentação, aluguel, X, ok, mortgage. Não essenciais. Netflix. O que eu faço com esses não essenciais? Eu mantenho eles ou é um ponto de decisão? Não, isso aí já entra na parte de você criar um orçamento. Aqui a gente está falando passo a passo para você investir, certo? Todo ser humano do planeta deveria ter um orçamento para tudo. Orçamento para viagem, orçamento para compra da casa, orçamento para tudo. Então, aqui a gente está definindo o valor da sua reserva. E como é que você define o valor da sua reserva? Entendendo quais são os seus gastos essenciais. Muito bom, muito didático, típico de professor. Gostei. É a famosa reserva de emergência, né? Exato. Está mirando aí de 3 a 6 meses. 6 meses. Mas depende muito da sua situação, tá, Edu? Por exemplo, eu estou fazendo uma transição de carreira agora, que começou em maio. Então, eu tive 14 meses dessa reserva, porque eu estou numa transição. Então, vai depender. Se você, por exemplo, é a única pessoa que traz dinheiro para casa, talvez 3 a 6 meses não é suficiente. Porque se você é a única pessoa responsável, você tem filho, você tem esposa, então talvez 3 a 6 meses não seja suficiente. Então, existem vários fatores e essa regra não é geral para todo mundo, não. Show. Eliminei isso, tenho essa clareza, tenho a reserva de emergência. Agora é a sua meta. O que? Você pode ter várias metas. Qual que é a sua meta? Você quer investir para quê? E aí, quando eu falo para quê, eu estou tentando definir, né? Quando eu quero, quanto eu quero, né? E aí, eu vou conseguir trabalhar em tudo isso dentro da escolha de qual investimento é mais apropriado para mim. Você provavelmente já deve ter clareza. Você tem clareza desse seu mapa, né? De quanto e quando. Se a gente consegue, sei lá, imaginar, não precisa nem nada muito com cálculo, mas se o cara tem um planejamento. O meu foco seria atingir o cara agora que tá assistindo. Ele trabalha na moto, ele trabalha 9 horas por dia e ele tá tentando ter uma nova mentalidade. E ele falou, pô, gostei disso, até tenho uma reservinha ali guardado, quero investir. Existe um pontapé mínimo para ele? Sim, olha, sempre um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, ele sempre falava, toda vez que você ganhar 10, você guarda pelo menos 1. E aí, para investir no Reino Unido, você precisa de 1 libra. Você pode começar a investir com 1 libra. Caramba. Então, é muito acessível e muito barato. O problema é que as pessoas não sabem onde elas estão investindo. Elas vão copiar, elas vão ouvir dizer. Muita gente fala assim, ouvi dizer, eu escutei que isso é bom. Então, a pessoa nem sabe aplicar aquilo para a vida dela. Então, isso é um risco muito, muito alto. Tanto que várias clientes minhas, e em plataformas, eu fiz uma pesquisa, o número de abertura de contas em plataformas de investimento cresceu mais que 60% nos últimos 2 anos de pandemia. Em UK? No Reino Unido. Uau! Exato. Isso ouvi da boca de um consultor de uma plataforma. Tá. Cresceu mais de 60%. Só que o conhecimento das pessoas não aumentou. E aí, o que acontece? Clientes minhas já perderam 13 mil libras, já perderam 9 mil libras, porque deu para uma pessoa fazer e essa pessoa não era uma pessoa confiável, ou era uma plataforma, um scam, né? Uma fraude. Então, muita gente perdeu dinheiro. Tem plataforma aqui que é uma furada, que
Que seja, elas estão rodando aí, mas ela é uma furada? Tem muitas plataformas que são furadas. Zoado, não vale a pena. Mas eu não conheço. Tá. Por quê? Porque elas ficam muito na surdina. Elas não vão ficar no mainstream. Tem algum nome que dá pra citar? Não, de plataforma que eu não conheço. Mas existe uma forma de você identificar se a plataforma é regulamentada ou não. Como? Que é no site do Financial Conduct Authority, que é fca.org, o .uk é no Financial Conduct Authority. Embaixo do site vai ter o número de registro. Tá. Aí você olha lá para ver se existe o número de registro. Né? Tem um número lá e você copia o número e joga lá dentro do site do FCA. E aí você vai ver se a plataforma é realmente regulamentada. E olhar reviews, né? Olhar depoimentos na internet. E quando a gente está falando de plataforma, para o leigo entender, plataforma é o ambiente em que eu vou comprar a ação. Exato. Ela está tramitando entre quem vende a ação e o comprador da ação. Sim. Ela tem um percentual que ela lucra com isso. Exato. E enfim, eu comprei ali, tá seguro se ela tá dentro desse órgão. Exato. Ok. 1 libra eu já consigo comprar algum tipo de ação. Sim. Vamos pensar lá no motoboy. Vamos pensar no Vai Favela, por exemplo. Favela, essa é para você. Imagine que ele quer comprar ação. Ele quer comprar 100 libras de ações. Sim. Eu entendi que o elemento fundamental é a educação. Uhum. Consegue me citar 3, 4? Agora é o conteúdo mais raiz. É Érico Tá. Rocha agora, né? Aquela coisa no telinha, não. 3 ou 4 plataformas que seriam viáveis, que são credenciadas. Fala, ó, essas são boas. Tá. Eu, Letícia, pessoalmente, invisto muito, a grande parte do meu dinheiro está numa plataforma que chama Vanguard. Por quê? A Vanguard tem mais de 40 anos de existência, ela existe em muitos lugares do mundo e ela é uma plataforma que a pessoa que criou a plataforma, ela inventou o tipo de investimento que chama-se Index Funds e Mutual Funds, né? Que é você pegar uma fração de várias ações, colocar numa caixa, né? Que eles chamam de pool, de piscina, e aí vender frações de ações num conjunto. Então, por exemplo, eu vou comprar as 250 maiores empresas do Reino Unido. E a gente sabe que a indústria mais forte no Reino Unido é a indústria financeira, né? De bancos. Isso é um dado. Isso é real. Então, o Reino Unido é muito forte no setor financeiro. Então, se eu comprar 250 maiores empresas do Reino Unido, a maior parte vão ser de financeiras, certo? Então, vamos supor, vou dar um exemplo, vou colocar Lloyds lá, vai ter 3% de Lloyds, vai ter várias empresas, mas são porcentagens, são frações dessas ações. E ao invés de eu comprar Lloyds, eu vou lá e compro esse pool, essa caixa cheia de frações de ações. Isso é chamado, é o fundo? São fundos de investimento. Isso é fantástico. É. Eu não consegui localizar a Vanguard aqui nos meus apps. Só pra, até ela não tem aplicativo. Não tem, é na plataforma. Inclusive, é uma plataforma, é um site. Olha só. Porque eles até falam, porque o que acontece? Quando a pessoa investe, ela vai ficar... o que a pessoa perde dinheiro? Ela coloca o dinheiro lá e o dedo fica coçando para mexer, para vender, sabe? E aí é um dos princípios da Vanguard, né? Você coloca, e é o que chama de investimento passivo. Você vai lá no débito automático todo mês, já programa para ir para aquele investimento lá e vai. Então, todo mês eu vou comprar uma ação porque vai estar programado. Exato, mas você geralmente programa para comprar a mesma coisa por um período. Ótimo. Certo? Gostei. Depois você avalia, né? Depois de 6 meses, 1 ano, você avalia se aquilo ali é uma boa ação, né? Para você comprar. Mas esse, na verdade, é uma das grandes sacadas dele. Se você tivesse um aplicativo, você ficar o dia inteiro mexendo nisso. Olhando quanto tá. Exato. E a ideia deles é investimento a longo prazo, né? Na verdade, investimento é a longo prazo. Não existe investimento a curto prazo. Investimento a curto prazo chama-se especulação. Especulação? Exato. Bitcoin é uma especulação? Parcialmente, sim. E eu diria que eu não tenho conhecimento suficiente para dizer exatamente o que eu acho de Bitcoin. Eu só sei que eu não invisto em criptomoeda porque o meu objetivo hoje é de acumular e multiplicar. Então, eu não quero colocar meu dinheiro em risco. Trader é uma especulação? Trader é uma profissão. Uma profissão. É uma profissão. Então, as pessoas falam assim, eu não invisto porque eu não tenho tempo para ficar no computador. Isso é um grande mito, na verdade, dos investimentos.
Eu passo, no máximo, 10 minutos por mês mexendo com os meus investimentos. Cara, esse dado é legal. No máximo 10 minutos. Porque as pessoas imaginam lá, falam, é muito complicado, aquele tanto de gráfico. Não tem nada disso. Isso é um mito. Isso é um mito. 10 minutos por mês. 10 minutos por mês. É Tem o que vezes que eu nem olho. É o que a educadora financeira passa para avaliar os seus investimentos. Mas eu passo horas criando o meu negócio, trabalhando para o meu negócio, que vai criar mais dinheiro para colocar nos meus investimentos. Ok, trader é uma profissão, mas eu não sei se isso está na mesma esteira. Na mente do leigo, talvez sim. Parece que as coisas elas meio que se embaralham entre você comprar ações como instrumento de investimento, se tornar um investidor, Sim. seja conservador, moderado ou mais arrojado, e a profissão day trader. Eu falo isso porque a gente tem traders aqui na Inglaterra e o pessoal bem presente no digital, falando, fazendo, acontecendo. Talvez se caia naquela pergunta, né? Se eles estão fazendo isso mais para vender os cursos ou é realmente porque estão ganhando. Se a maior fonte é porque estão ajudando com... Essa é uma outra discussão. Pelo que você conhece, você já teve clientes que foram para essa... Você até riu como quem diz, lá vem, lá vem. Você já teve clientes que já foram para esse... Não encararam como uma profissão, mas entrou nesse ambiente e... Sim, eu tenho clientes que aprenderam a trabalhar como day trade e elas queriam aprender a investir, porque o day trade é uma profissão, certo? Certo. E também tenho clientes que já experimentaram trabalhar como day trader, perderam muito dinheiro e querem investir. Então, na verdade, investimento e day trade não é a mesma coisa, não dá nem para comparar, é comparar maçã com cadeira, não é a mesma coisa. Então, é bem... Eu, inclusive, vou fazer uma live com essa minha cliente, porque ela sempre fala, as pessoas romantizam esse day trade como se fosse a próxima mina de ouro do mundo e que as pessoas precisam descobrir que é uma mina de ouro. E isso é um grande, grande mito. Para você fazer sucesso como day trader, você precisa ficar... Ela até fala assim, se eu estava esperando uma transação ali e eu fosse ao banheiro e perdesse, eu perdia meu dia. Então, é um trabalho extremamente árduo que você precisa se dedicar como toda profissão e você pode ganhar e perder. Você citou uma plataforma, Vanguard. Vanguard. Existe alguma outra? Sim, uma outra plataforma chama-se Trading 212. Existe uma plataforma que chama iShares, existe Hargreaves Lansdowne, existe Fidelity, AJ Bell e tem os robôs investidores também. Como que é isso? Que são plataformas, são aplicativos que usam de inteligência artificial para fazer investimentos. Você utiliza algum? Não, porque são custos mais altos, né? Então, para mim é muito importante manter os custos dos meus investimentos baixos, né? Vou dar exemplos de plataforma robô investidor, Nutmeg, Moneybox, Plum, Money Farm. Existem muitos aplicativos e aí você vai responder um formulário e esse formulário, no final, ele vai indicar os investimentos e vai fazer para você. Você não precisa escolher, ele vai escolher para você de acordo com o questionário que você respondeu, inteligência artificial. Isso é muito interessante. Lembrei de metaverso, toda essa discussão agora da inteligência, o quanto isso vai afunilando. Um dos pontos que eu gostaria de explorar com você também, quando a gente fala de investimento, de dinheiro aqui, eu gostei muito desse lance de você lidar com os bancos daqui, Lloyds, você acaba falando linguagem daqui, porque quando a gente fala de investimentos no exterior, quando estava no Brasil, você pensa nas maiores 500 empresas dos Estados Unidos, e ter isso aqui também, sabe? Sei lá, o Tesco tá lá, pô, eu vou investir no Audi. Quem vai investir no Audi? Acho que ninguém investe nessa. Mas por que não? Não, foi só um pensamento. Cheerful. Você tem? Não, assim, na verdade, nem sei se ele tem o Reino Unido, ele tá passando por um momento difícil, né? Por causa do Brexit. Né? A gente ainda tá vivendo as consequências da escolha do Brexit, né? Que eu achei que foi uma decisão extremamente errada da população, um tiro no pé, porque eu acho que a gente está andando contra o mundo, né? O mundo está se convergindo e o Brexit, ele é uma diversão. Uma diversidade? Não, ele está divergindo, desculpa. Divergindo, tá divergindo. sorry. Ao invés de convergir, ele está divergindo, né?
Então, eu sou completamente contra o Brexit. Então, a gente está vivendo a consequência e estamos vivendo uma espécie de mini recessão que junta Brexit com essa pandemia, né? Então, a situação daqui no Reino Unido está bem, bem delicada. Crise no mercado hoteleiro, de consumidor, que as pessoas não estão conseguindo nem achar funcionários para trabalhar. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. É. E isso tem impactado naturalmente, então, nos investimentos aqui? Tem. Porque a gente perdeu muito investidor internacional também, né? Muitas empresas mudaram de país. Muitas empresas que eram sediadas aqui mudaram de país. Eu vivi isso na empresa corporativa que eu trabalhava. Então você aporta hoje seus investimentos, a maioria está em UK ou está nos Estados Unidos? A maioria está fora do Reino Unido. Por quê? Ok. Porque eu já trabalho aqui, eu já tenho imóvel aqui, a minha reserva de emergência está aqui. Então, eu tendo a investir em outros lugares que não seja o Reino Unido. Interessante. Você falou um ponto que o brasileiro sempre teve o sonho da casa própria. Eu não sei como que é hoje para o cara que está imigrando aqui, mas quando você começa a ter um pouco mais de informação, o diálogo sobre comprar um imóvel aqui, você percebe que não é algo tão distante assim, existem caminhos de possibilidade. Você falou que você tem um imóvel aqui. Sim. Comprou um imóvel aqui. Então você deve ter feito um baita de um negócio, né? Que você tem Então, imóvel... você falou assim, brasileiro tem o sonho de comprar casa própria. Exato. E a pergunta é a seguinte, o sonho é de quem? É seu? Ou você trouxe esse sonho de alguém e você acha que é seu? Muitas vezes as pessoas não param para se perguntar. Então, é bem delicado essa situação de comprar ou não um imóvel, porque eu acho que volta para a história de você já fez no papel se aquilo faz sentido para você? Quais são os seus planos para você e para sua família nos próximos 5, 10 anos? Você quer estar aqui no Reino Unido? Você quer voltar para o Brasil? E vou até tocar num assunto antes de falar do imóvel, que muita gente que mora aqui, Edu, fica mandando dinheiro para o Brasil. Opa! Porque a cotação tá alta. Sim. Mas aí a pessoa não tem nem intuito de voltar para o Brasil. E aconteceu comigo. Eu cheguei aqui, comprei o imóvel no Brasil. Vou morar no Brasil? Não vou. E aí, quando eu fui comprar meu imóvel, onde é que estava meu dinheiro? No Brasil. Então, as pessoas mandam dinheiro para lá. Primeiro, volta naquele assunto. Elas acham que é a única e melhor opção. Segundo, elas não têm conhecimento em como investir aqui. E terceiro, tá tudo no automático. Vão fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é muito legal. Gostei. Continua. Então, inclusive, dentro do meu curso, eu tenho um módulo que fala investir aqui ou no Brasil. E aí eu pergunto, a pessoa fala, eu mando dinheiro para o Brasil, manda por quê? Você tem intuito de voltar para o Brasil? Por que você está fazendo isso? Porque você não sabe investir aqui? Ou por que que é? Aí quando a pessoa se depara com essa pergunta, ela fala, meu Deus, verdade, eu nunca tinha pensado. Ela faz porque é efeito manada, né? Tá todo mundo fazendo. Faço porque todo mundo tá fazendo, porque sempre foi assim. Então, parar para pensar nisso, né? Se você tá construindo uma vida aqui, é porque, inclusive, eu vou até falar assim, vai ser bem recente que eu vou colocar aqui. Você mora aqui, mas vive no Brasil? Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que mora aqui e vive no Brasil. Muita gente. E aí, o que isso congela o seu crescimento, te impede de aproveitar as oportunidades daqui, de crescer, de aproveitar tudo que esse país tem para oferecer. E tem muita gente sonhando em vir para cá, mas a pessoa que está aqui, ela vive no Brasil, ela não mora aqui. E foi por isso que eu fiz esse movimento de imersão mesmo aqui na cultura, na língua e tudo, para eu viver essa oportunidade que eu estou vivendo hoje. Gostei do raciocínio, provocativo. Na parte prática, eu consigo ler nas entrelinhas que comprar um imóvel aqui não foi uma boa decisão? Na verdade, foi uma sucessão de decisões ruins, erradas, que eu poderia ter tomado de uma forma mais inteligente se eu tivesse tido conhecimento e profissionais que pudessem me ajudar a tomar essa decisão. A primeira coisa, eu peguei um dinheiro todo, e todo mundo sabe que diversificar nos investimentos é muito importante. Então, peguei todo o meu dinheiro e, coloquei na minha casa. Então, eu durmo em cima do meu dinheiro. E as pessoas, mas pagar o aluguel é a mesma coisa que pagar o financiamento. Não é a mesma coisa. Porque quando você compra um imóvel, você tem que dar um puta dinheiro para começar. E as pessoas não levam esse dinheiro em consideração.
Então, ela está considerando valor do financiamento com o valor do aluguel. E o dinheiro todo que você colocou para adquirir aquele imóvel? Vou te dar um exemplo. Hoje eu pago 4.500 pounds de aluguel para o HSBC. Eu não pago para uma pessoa que é dona, mas eu pago para o HSBC, porque eu aluguei o dinheiro. Eu não estou alugando a casa, eu aluguei o dinheiro. Como é que eu cheguei nessa conta? Peguei todo o dinheiro que eu usei para dar entrada no meu apartamento, mais o financiamento do mês, dividido pelo número de meses que eu estou lá. Então, eu estou pagando 4.500 pounds de aluguel. Lógico que à medida que eu for ficando lá, isso vai diminuindo, porque a minha dívida também vai diminuir. Então, mas hoje eu pago 4.500 pounds de aluguel no apartamento de 1 quarto em Londres. Baseado no valor que você pagou de entrada. Como se fosse de entrada. Entrada, custos de advogado, de stamp duty, de tudo. De imóveis que eu comprei, porque a casa é minha, eu queria os melhores móveis. Então, tudo isso, se eu colocar tudo num papel, dava muito mais de 200 mil libras. Então, se eu pegar 200 mil libras e dividir por 60 meses, que é o tempo que eu tô lá, vai dar 4.500 pounds por mês. Pensando, por exemplo, tem outra forma que se supõe aí que você dá uma entrada de aproximadamente 20 mil libras, o banco vai financiar esse outro processo. Imagine que você tem essas 20 mil, você pagou, o banco financiou e o que você está pagando ali de mensalidade é praticamente igual ou menor que um valor de aluguel. Eu tenho um amigo que fez isso. Sim. No meu caso eu não fiz, por isso que eu tô falando que é um erro que eu cometi. Entendi. Nesse formato, torna-se um projeto minimamente interessante. É melhor ele fazer isso ou é melhor ele continuar pagando aluguel, pegar esses 20 mil e comprar de ações? Volta no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É liberdade, porque às vezes a pessoa tem aquela sensação, é importante para mim ter um lugar que seja meu. Isso aí volta nos seus objetivos, no seu sonho de vida, na sua família, em se você vai ficar aqui. O meu não é mais esse. Não é o meu sonho. O meu marido adora viajar. Ano que vem a gente vai passar uns meses fora do Reino Unido. Então, se eu não tivesse esse apartamento, eu já teria entregado o apartamento para o dono e estaria morando em outro lugar há muito tempo. Certo, eu concordo, concordo. Olhando esse olhar agora Olhando esse olhar é pleonasmo total. Uma professora de letras ainda, né, velho? Alguém que tem esse olhar mais de finanças. Vamos esquecer esse carinha que, depende... Cara, como eu vejo, eu pegaria essas 20 mil, compraria 10 mil das mais 500 não sei o quê, ou não, eu compraria a casa, o que você faria? Sim, se eu tivesse essas 20 mil libras, eu, Letícia... Sem casa para morar, com 20 mil libras no bolso. Sem casa para morar, eu investi esse dinheiro. Compraria ações. Compraria ações. Hoje, se você fosse comprar um fundo, qual fundo você compraria? Boa pergunta, Edu. É difícil de responder. Sabe por quê? Porque vai depender de quanto de dinheiro que você vai investir, porque cada fundo tem um custo, né? Você pode comprar fragmentado. Então, eu diria, se você tem 100 libras, para você comprar o que a gente chama dessas carteiras já feitas, né? Nessas plataformas existem essas carteiras já feitas. Então, se eu tivesse 100 libras, eu diversificaria comprando um fundo desse que tem várias ações. Tipo, um fundo que tem ações globais, por exemplo, que engloba todos os países do mundo. Isso que eu faria. Porque você diversifica muito e você está investindo pouco. Agora, se eu tivesse mais dinheiro para investir, aí eu escolheria determinados países, por exemplo, os Estados Unidos. É um país que a gente sabe que é um país mais forte do mundo, né? Então, é praticamente inevitável você investir lá. Então, eu diversificaria dessa forma. Vai depender muito de quanto que você tem para investir, né? Mas eu escolheria um fundo global. Assim, que dá... Colocaria os 20 mil nesse fundo global? Os 20 mil? Achei que era... Não. Perdão, é que você usou o exemplo das 100 libras. Sorry. Não, mas eu também não entrei nesse raciocínio. Se fosse 20 mil, quantos você diversificaria em quantos fundos? 4 fundos? Tipo, um 3, global? 3. Obrigado. Eu compraria um global. Gostei. Um dos Estados Unidos. Toma. E algum outro de, tipo assim, eu tenho uma cliente que tem uma queda pelo Japão. Ok. E aí ela compra. Ou, por exemplo, compra fundos, né, de environmental governance, social governance, alguma coisa assim, sabe? Eu investiria assim dessa forma. Eu não, porque tem muita gente, quando eu comecei errado também. Eu fui lá na plataforma e comprei um de cada. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Saiu. E aí, quando eu fiz os cursos, foi esse erro que eu cometi. Então, hoje eu falo com as minhas clientes.
porque é até difícil de você gerenciar aquilo ali. Né? E às vezes você está comprando 2 vezes a mesma coisa. Então é importante você saber. A gente está falando de uma média de percentual de lucro de quanto ao mês? Uma média Tá. de uma ação, de um fundo. Qual é a média? Média, eu Tá. sei que tem um raciocínio, vai Sim, depender. sim. A média. Tá. Nos últimos 27 meses que eu invisto, a média que eu tenho tido é de um pouco mais de 10% ao ano. Caraca. É a média. Quando eu comecei, eu gravei um vídeo sobre isso, então não tem problema falar. Eu mostro os meus investimentos nas minhas mentorias. Então, no final, eu comecei em 2019. No final de 2019, eu acho que eu tinha 3.700 pounds de lucro de crescimento, tá? De crescimento. Esses dados são legais. E aí, em novembro, eu fiz um vídeo. Nós estamos em novembro ainda. Em novembro, eu fiz um vídeo. Meus investimentos tinham crescido para 16.700 e alguma coisa. Em 27 meses. Mas nós estamos falando, você sair de 3 e pouco para 16 mil. Sim. Em 27 meses. Em 27 meses. Eu adorei esse dado. Nesse percurso, você continuou comprando mais ações ou é essas 3 mil que foram crescendo esse percentual de lucro? Continuei comprando mais ações. Ok. Continuei comprando. Eu investi, inclusive, a diferença exata foi que eu coloquei mais 20 mil para investir. E aí, lógico, porque eu estou bem no início, mas se você olhar a projeção, se eu te mostrar no gráfico, você olhar a projeção ali, você vai ver que nos primeiros anos, seu dinheiro quase não cresce. Nos primeiros 5 anos, é praticamente irrisório. Não bate agora, os 10%. Vai chegando nos 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai chegar uma hora que o meu aporte é muito menor do que os juros que eu vou ganhar. Vamos traduzir isso para o leigo. Por isso que o tempo é importante. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro trabalhar, mais os juros compostos vão crescer. Porque, tecnicamente, os juros compostos estão me dizendo que comprei a ação, paguei 10 libras nessa ação. Em um ano, 10%, eu vou ter 11. 11. No ano que vem, eu não vou estar investindo 10, eu vou estar investindo 11. 11. Mais 10% vai ser 12.200, por exemplo. Vai chegar um momento que ela vai crescendo tanto que os juros compostos o lucro que eu estou ganhando nessa diferença do que eu apliquei é maior do que o dinheiro que eu estou colocando. E é possível eu comprar uma outra ação. Tecnicamente, esse é o desenho, esse é o Sim, projeto. Mas você nem precisa fazer isso. Ele faz automaticamente por você. Né? Você não precisa comprar. E como é que as pessoas ganham dinheiro com investimento? Essa é uma delas, né, com juros compostos. E a outra eu comprei uma ação, por exemplo, eu comprei uma ação em 2019 por 50 libras. E aí, hoje, essa mesma ação, ela custa 62. Então, houve uma valorização dessa ação. Então, se eu fosse vender, é como se eu comprasse um apartamento que valesse $500 mil, em 10 anos ele vale $1 milhão. Então, é assim também nas ações. Elas valorizam. E aí o cara vende? Você pode vender. Eu não vendo, porque neste momento os meus investimentos são de mão única. Só entra dinheiro lá dentro dos meus investimentos, não sai. Uma época eu comprava ações no Brasil. Eu lembro que teve a explosão da Magalu. Era vídeo para tudo quanto é lado. Magazine Luiza e tal. Você pagou tanto e agora ela vale tanto. E era um monte de guru. Agora é hora de vender. Não vende e tudo mais. Quando nós estamos falando desse formato de investidor... É a mesma coisa. Mas ele tem um toque um pouco mais conservador. Ele também está olhando para fundos, que é essa junção de empresas. Exato. E a decisão de venda, por exemplo, você já teve algum fundo que você olhou, caramba, era para eu ter vendido, valorizou, porque um fundo não vai acontecer isso, né? Por exemplo, custava 50 libras e ele daqui 5 anos, um ano ele vai valer 70 libras. Pode. Um fundo, mas não é muita empresa para dar todo esse... O que aconteceu comigo? Eu comecei em 2019, né? E aí, em 2020, eu tinha juntado um dinheiro para o meu outro AISA do próximo ano. E aí veio a pandemia. O quê? O AISA do próximo ano, os meus 20 mil, para eu colocar dentro do AISA de novo. Tem que fazer uma pausa aqui, porque tem gente que pode não entender o AISA. Explica pra gente o que é o AISA. Tá bom. AISA é Individual Savings Account, que é, na verdade, uma proteção de investimento. Então, se você coloca seu dinheiro e o seu dinheiro ele está dentro dessa proteção AISA,
até 20 mil libras, você pode investir até 20 mil libras e todo o seu rendimento é tax-free, sem imposto. Não paga imposto. Zero. E para eu abrir uma conta ICE, o que eu preciso Então, fazer? você precisa procurar plataformas, essas plataformas que eu mencionei, na Vanguard, Trading 212, elas têm investimentos que chamam de ISA, né? Ok. Existe, na verdade, uma conta ISA que você abre, Ok. né? Você vai lá, é um General Account, é um Junior ISA, você vai abrir um Stocks and Shares ISA, né? Que eu estou falando de renda variável, vai ser Stocks and Shares, e você pode colocar até 20 mil lá dentro. Eu imagino que você deve ensinar tudo isso no seu curso também. Sim. Nem é um momento merchan, tá, gente? Foi só uma curiosidade interessante. Sim. Então, eu posso abrir qualquer pessoa pode abrir uma conta Acima de 18 anos. E se você tem filhos, né, de 0 anos de idade, seu filho, por exemplo, você pode abrir um Junior ISA. Você pode colocar até 9 mil libras para ele, né, todos os anos, e esse dinheiro vai crescer tax-free. E você, aos 18 anos, ele pode tomar conta da conta. Eu só não entendi. O que o governo ganha em Ganha e estimular? não ter que preocupar com as pessoas não terem dinheiro guardado. Interessante, cara. Tem algum outro país que tem esse sistema? Eu já estudei com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas da Austrália, vários lugares. Eles falam que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Cara, isso é muito louco. Eu fiz um curso com um cara do Canadá. Ele fala que isso é uma coisa surreal. Então, no programa ou na plataforma que você mencionou, ou nessas plataformas, praticamente todas eu consigo fazer um ISA. Uma conta de ISA. Eu chamo uma conta de ISA que eu chamo. É. E lá eu posso ir colocando o dinheiro, que seria a minha poupança, e ele não está tributando o meu imposto, e eu posso deixar ela lá até 20 mil libras por ano. Por quanto tempo? Indeterminado. Por tempo que você quiser. Lembre-se que o tempo é o melhor amigo dos investimentos. Né? Quanto mais tempo você deixar esse dinheiro trabalhar, porque todo mundo que me procura, geralmente homem, Edu, sem ser sexista aqui, eles falam assim, Letícia, que dia que eu vou começar a ter um salário desse dinheiro? Eita. Todo mundo tá com pressa, né? Então, a impaciência é um dos grandes defeitos, né? Dos pecados do investidor. A paciência. Impaciência. Os homens são mais, eles se acham mais nesse universo? Não, parece que você falou no ar, tipo, sem sexismo, mas os homens... Uma confiança exacerbada, né? Em relação ao dinheiro. E muitas vezes eles falam assim, não preciso saber de nada desse negócio. E aí vai ver, a pessoa está endividada, não tem dinheiro suficiente para investir. Então, não tem reserva. Eu tinha um cliente que a reserva dele era em ações. E eu falo assim, acontece, e voltando àquela história da queda, né? Quando anunciaram o lockdown, teve uma queda, assim, despencou o valor dos fundos. E aí eu estava com dinheiro no banco para investir. E aí eu comprei os fundos na promoção. Então, teve uma queda, assim, se você olhar no gráfico de qualquer investimento, você vai ver uma queda no dia 23 de março de 2020. Então, foi nessa queda que eu comprei muita coisa na promoção. Que legal. Mas foi fruto do acaso. Você não ficou analisando... Fruto do Fruto do acaso. Foi fruto do Covid. Foi muito boa a correção. Porque nessa época... E aí, o que acontece? As pessoas têm medo, elas começam a vender, e aí todo mundo vendendo, o valor cai, e aí quem entende de investimento entende que caiu, mas vai subir nos próximos 5 anos, e a pessoa que está com dinheiro lá para aproveitar as oportunidades, compra. Eu acho que a gente se empolgou e a gente se perdeu onde a gente estava. Porque você começou a falar da conta ICE e eu comecei a perguntar sobre ela e a gente esqueceu o último ponto, mas eu vou para outro. Você lembra? Eu não lembro. Não, era dessa história do ISA, que eu tinha dinheiro, né, para colocar no meu ISA de 2020, 2021. Ok. E aí eu aproveitei esse momento de queda. Você falou assim, mas os fundos não caem. Eu falei, cai. Obrigado. Desculpa, raciocínio rápido. Ok, então existem várias formas aí. Você tem... um universo de possibilidades. Quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de dentro dessa esteira, a gente está falando de paciência também. Não existe tempo certo para eu fazer a venda das minhas ações. Não. Com uma ressalva. Se acontecer uma história desse Covid, é um tempo errado de você vender. Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu perdi dinheiro. Na verdade, você não perdeu. Os seus investimentos perderam valor temporariamente. Então, por exemplo, se você comprou uma coisa que custava 10 libras, aí acontece um Covid desse da vida, e aí o seu valor vai lá para 3. Se você vender, sim, você perdeu dinheiro. Se você vender naquele momento. Se você esperar,
aquilo vai se recuperar. Aconteceu isso com você? Sim. De você olhar e falou, caramba. Tá no negativo. Acontece. Esperou. Eu tenho investimentos que estão no negativo. Boa. Porque a gente não ganha sempre. Ao Legal. contrário do que as pessoas pensam, as pessoas que investem também perdem valor nos seus investimentos. Mas eu não vou vender enquanto estiver negativo. Não estou com pressa. Por quê? Eu tenho meu salário, eu tenho minha reserva, eu tenho fontes de renda. Então, esse dinheiro que está investido é dinheiro que, para mim, eu posso até perder. Caramba, É. que legal. Ah, você construiu uma forma em que você não tem nenhuma relação de dependência com Não, ele. Ele é não. um... Na verdade, é assim, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha reserva, eu tenho imóvel no Brasil, eu tenho várias coisas. Se tudo isso der errado, construir o meu negócio, aí eu vou pensar em vender esses investimentos. Quando você foi falando, eu tenho meu emprego, eu tenho meus imóveis, eu lembrei daquele meme, eu sou rica, rica. Sei lá, poderia juntar aí nessa parte, né? Porque Sim, casou mas bem. é porque o que vai te deixar rica não é uma coisa, não é você, tipo, comprar um Bitcoin. São conjunto de coisas. Pluralidade. São muitas coisas que vão te deixar rico, né? Então, por exemplo, eu não vou vender meu imóvel no Reino Unido hoje, mas, não sei, daqui 5 anos, se o imóvel valorizar, que vai valorizar, porque eles estão construindo uma estação enorme perto da minha casa, então vai valorizar e eu vou pensar em vender a minha casa. Ou não. Ou eu posso esperar mais, porque quanto mais, a gente sabe, quanto mais tempo esperar, mais aquilo valoriza, né? O engraçado é que se você vende a sua casa, seu imóvel aqui, pensando em preço de mercado, que você tem um apartamento em Londres, deve estar valendo uma bagatela, você vira uma milionária, multimilionária no Brasil. Multi não, mas uma milionária no Brasil. Eu já sou milionária no Brasil, mas aqui não. Você já é milionária no Brasil. Eu tenho imóveis no Brasil também. Caramba, pega esse corte aí, hein, velho? Pega esse corte aí, produção. Eu já sou um milionário no Brasil. Eu adorei. Conte-me mais sobre isso. Não, eu tenho imóvel no Brasil. Eu tenho um dinheiro lá, que é para minha aposentadoria. Né, que... Você fez assim? Dinheiro. Você acabou de falar, eu sou milionário no Brasil. Eu tenho uns fundos lá. Minha aposentadoria no Brasil já. Meu avô Abílio, ele é muito gentil. Não, a minha família não tem dinheiro, assim. Mas o que significa ser milionário no Brasil? Sim. Ter mais de 1 milhão, mas, tipo, as pessoas pensam que ter 1 milhão no Brasil é ser rico. Eu não acho que ter 1 milhão no Brasil é ser rico. Você acha? Você acha, João? Também não acho. Talvez não. Talvez não. Sim, talvez não. E eu não tenho dívida. Esses imóveis que eu tenho não estão financiados, eles estão pagos. Né? Não estão financiados. Vale. Estão tem pagos, mais uma. quitados. Tem mais. É meu, não é do banco. Não é do Lloyds. Não tem Lloyds no Brasil. Então. Interessante. Sim, eu gostei da provocação. É claro, a gente estimula esse pensamento. Não quer dizer, não quer dizer muita coisa, não diminuindo, isso quer dizer muita coisa. Isso é a prova de que o seu método dá certo. Você tem bens. Foi uma vida construindo isso, né? Como eu te falei, é uma sucessão de boas escolhas. Quando eu vim para o Reino Unido, eu comecei a trabalhar como professora. Meu pai tinha um sítio na época e eu fui pegando dinheiro do meu primeiro salário, dando para ele comprar bezerro, porque depois de 4 anos eu ia ter uma vaca. Ele vendeu as vacas e eu peguei o dinheiro para vir para o Reino Unido. Então, não, essa daí foi a melhor. Eu juro. Já isso ouvi falar real? em cascal. Eu literalmente tinha cascal. É real isso. Eu já conheci gente que vendeu a câmera pra vir pra cá, vendeu o carro, você vendeu um bezerro. Eu vendi bezerros. Eu comprei bezerros no meu primeiro ano trabalhando e no 4º ano meu pai vendeu os meus bezerros, porque eles já eram vacas, né? Não. Cara, isso acabou, eu não tenho mais o que falar. Visão de investidora. Quantos anos você tinha aí? Quando eu vim pra cá, eu tinha 25. Mas eu comprei com 20. Mas já tinha o seu aporte de bezerros já ali, que era um fundo distribuídos e tal. Nelore pra cá, tal, várias... gado branco, como gado dizia branco. Era gado branco. Eu senti Porque não era tudo Nelore, não. Entendi, não era. Caramba, eu pensei que você não ia pegar no ar, você já foi lá no Nelore, cara. Olha só, ela também tem gado. Tinha, né? Já teve gado. Na verdade, o assunto é complicado. Eu tenho gado hoje, porque, coitado, meu pai morreu me devendo, né? Então, ele vai ter que me pagar depois de morto com o gado que ele
Isso é história real, isso. Ai, cara, isso é muito engraçado pra mim, perdão. Então, seu pai tem gado e ele Meu tá te pai tinha, devendo. né? Que ele faleceu em Tinha. maio, né? Então, ele tem, né? Quando fizer a partilha das coisas, tem uma parte lá que é meu gado. Você já pensa em aportar esse gado em algum... Não, não Vou trazer sei. pro Reino Eu Unido. não sei. Você é uma educadora financeira. Tem Não, alguma estratégia e eu tenho tal? 2 estratégias. Vou vender uma parte e a outra parte eu vou criar na meia. Como é criar na meia? Essa é uma resposta boa. É uma pessoa que vai criar e tudo que nascer vai ser um dele e um meu. Olha. Então, aí depois vai vender e tal, né? É gado de leite, não é gado de corte. Caramba, bem velho. O bate-papo de hoje foi com o Rei do Gado. Estamos... Quem é Valdomiro Santiago, perto de Letícia Fonseca? Ninguém sabe dessa história. Cara, na contramão consegue arrancar pontos, mano, muito interessante. Mas isso prova, é o que a gente estava falando dessa questão de coisas que vai fluindo em nós. Né? Essa sua mentalidade te brinca assim, mas é visível. É alguém que já consegue identificar a oportunidade, tempo, espaço. Só essa questão de criar o gado na meia, eu já me identifico. Não, de verdade, é meio engraçado. Mas eu me identifico muito, que assim, você não abre mão de todo, o outro também está lucrando, mas o seu negócio está crescendo. Eu acho isso bárbaro. É porque as pessoas acham que às vezes o negócio só tem que ser bom para ele, né? Isso não é um negócio. Isso é, na verdade, ultrapassar, né? Então, sempre quando eu falo com as pessoas, sempre que você for propor um negócio, pensa, esse negócio é bom para mim e para a pessoa? Se não for, não é um negócio. Uma pessoa de finanças, ela sempre está inclinada a um governo mais liberal, né? Só uma Lá curiosidade. Não, é só... É que você foi falando, é que você iniciou falando do número 13, aí eu lembrei agora, vi você de vermelho. Tá. Há uma tendência de uma tendência... Olha, o meu marido, ele fala que ele é comunista de sofá. Sabe? Ele é um comunista que, tipo, não gosta do capitalismo, mas também não quer fazer nada a respeito disso. Caraca! Eu sou uma pessoa que eu sou a favor do capitalismo. Por quê? Porque não, assim, eu não vou entrar em outros méritos, mas por quê? Porque eu acho que existe uma mobilidade, né? Eu trabalho muito e eu construo muito. O que eu vou fazer com isso? Isso aí depende das pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu gosto de doar. Então, se eu tenho muito, eu vou poder doar muito. Os meus sogros, ainda bem que eu estou fazendo esse podcast em português, eles não vão entender nada. Os meus sogros não são pessoas ricas, mas eles doam a pobreza que eles têm. Caraca! Então, eles doam, mas você vê que aquilo ali não é que está fazendo falta, mas eles têm pouco para doar. Agora, se eu for uma milionária, eu vou poder doar milhões, que é uma coisa que eu já faço sem ser milionária. Então, as pessoas acham que ser capitalista e ter muito dinheiro significa que você é sovina, significa que você vai passar em cima das pessoas, e não é nada disso. Você só vai ser mais do que você já é. Vocês têm uma mentalidade aparentemente bem distinta na questão de finanças, né? Tecnicamente, quando seu esposo se define como um comunista de sofá, tecnicamente, quando ele tem aí no background pais que têm essa Sim, relação, de doação, isso, pela sua experiência, seria 2 em 1 a pergunta, é um problema? Não, porque a gente conversa muito sobre isso. E outra coisa, o meu marido fala isso, mas ele adora luxo. Ele adora luxo. Ele fala assim, minha marida rica. Ele fala, minha marida rica, sabe? Porque apesar de ele reclamar, ele me admira. Ele fala assim, quando eu conheci ele, falou assim, você é uma pessoa que já atingiu muitas coisas na vida. E eu não via, eu acho que eu nunca vou ter a sensação de falar, poxa, eu sou do cacete, eu já atingi, eu nunca vou chegar nesse ponto. Porque eu acho que é da minha personalidade, de não achar que eu cheguei a um ponto final. A vida é uma caminhada, né? Então, ele, apesar de falar essas coisas, ele gosta do luxo. Ele não gosta de coisa, sabe? Ele toma cerveja belga, sabe? Ele gosta de luxo. Ele só não quer ralar como eu. E quando você... Verdade. Quando você identifica casais nas suas mentorias e tudo mais, você percebe essa diferença de relação com o dinheiro, essa interpretação, e você identifica isso como um problema? Muito. Inclusive, não casem com pessoas que são
extremamente incompatíveis financeiramente, não casem. Porque isso vai ser um problema muito grave. Dá um exemplo de alguém que é incompatível financeiramente. Ah, Você diz de classes sociais? não, de pensar sobre dinheiro diferente de você. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Eu já tive um relacionamento que a pessoa achava que dinheiro ia e vinha. E eu sempre vi o dinheiro como os meus maiores valores, segurança e liberdade. Parece até contraditório, né? Eu querer segurança e liberdade ao mesmo tempo. Mas segurança é o que vai me trazer liberdade. Total. Então, essa pessoa, o que é importante para ele era só a liberdade. A segurança não era importante. Então, a gente batia de frente muito nas nossas decisões financeiras. E isso você já passou algum dia da sua vida sem lidar com dinheiro? Impossível. É impossível. A não ser que você seja um monge, mas mesmo assim você vai ter lidado com dinheiro alguma parte da sua vida. Fato. Então, já que você tem que lidar com dinheiro todos os dias, aprenda a lidar de uma forma saudável com o dinheiro. Estabeleça uma boa relação com o dinheiro. Se eu quero aprender a lidar de uma forma saudável com o dinheiro e eu moro em UK, o que eu devo fazer? Caramba, essa bola foi quicando pra você, hein, meu? Follow maciofinances.br. Não, mas brincadeira. Eu tenho um curso de organização financeira, chama Poupadora Master, que tem aulas curtinhas, simples, um método. Eu sempre falo, investimento e dinheiro não precisa ser complicado, Edu. As pessoas gostam, elas acham chique falar, eu estou investindo em criptomoeda, eu estou investindo em NFT, eu estou investindo, eu faço stock picking, sabe? Não falamos de NFTs. As pessoas falam o quê? Blockchain, tá tão Sabe? em alta. Elas adoram falar nisso e esquecem do que é simples, seguro e que vai te gerar dinheiro da mesma forma. Elas estão querendo procurar. O que é o mais complicado aí para eu investir? Adorei essa. Sabe? Boa. Só para estar na roda, fala, não, eu tô investindo. Exato. Eu já participei de várias rodas com homens que antes eu me sentia intimidada. Hoje eu falo assim, estou completamente segura da minha estratégia, de onde eu quero chegar. E eu vou chegar, só que eu preciso de tempo. Você tem uma relação, a questão com o homem aí, né? Assim, não, Freud acho que tem uma análise aí, né? Tem uma... Nem te conto. Assim, eu tenho uma energia muito masculina, né? E eu tenho consciência disso hoje. E eu sempre... Energia masculina. Energia masculina. O que é energia masculina? É uma pessoa que vai lá, que trabalha, que... Sabe? Isso é uma energia masculina. Exato. E a energia feminina? A energia feminina, ela é mais de cuidar, ela é mais de... não que eu não seja amorosa, mas ela é mais de proteção, de amor, assim. Eu tô trabalhando para equilibrar isso, né? Eu faço terapias para isso, mas eu sempre evitei mulheres. Inclusive, trabalhar com a Master Finance é uma forma de me curar também. Olha. Porque eu trabalho com mulheres, empoderando mulheres que no passado eu achava, não quero trabalhar com mulher. É muito difícil trabalhar com mulher. Por quê? Mulher é muito o quê? Porque existe muita competição. Porque a mulher tem muita picuinha, muito nhenhenhen, sabe? E o homem é muito mais simples. Vamos falar mais sobre isso. Mulheres que fazem essa parte. Sabe, é muito nhenhenhen. Então, eu cresço, me transformando a vida de outras mulheres. Isso pra mim, que eu tô fazendo, que parece até... Mas é um resgate que eu tô fazendo. Que interessante, é meio terapêutico também o seu trabalho, olha, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, Letícia, me fala todas as suas terapias. Eu falo, quanto tempo você tem? Uau! Em 1512 foi a primeira. Antes que houvesse. Já fiz muitas terapias. E eu uso como forma de me conhecer melhor. Sempre. Nem todas, por exemplo, a numerologia. Tem gente que fala que isso é holístico. Não é matemático. Numerologia é matemática? É matemático. É matemático. Mas quando a gente fala que é matemático, isso quer dizer exatamente o quê? Porque, por exemplo, seu nome tem uma combinação de letras e números. Perfeito. E vai dar uma soma e cada número tem uma vibração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não sei, porque eu não sou numeróloga. Mas ponha o cavalinho aí, produção. Caraca, isso foi um Hadouken. Mas, por exemplo, dizem que o 8, que é o meu número, né, que é o meu número de missão, que é um número que vibra abundância em relação ao dinheiro. O João tá em que número? O João falou que o número dele é... O número do João é 88, tipo, é big abundância. Double money.
Então Mas você tem um quê aí tem voltado muita para coisa de numerologia? holístico, muito, assim, de esotérico, muitas coisas assim. Cartomante, Não, essas coisas eu não acredito, não. signos, Astrologias, não signo, astrologia, astrologia dos movimento astros. dos astros, sim. Cortar o cabelo quando a lua tal. Eu faço isso porque eu não tenho cabelo, né, Edu? Ah, Eu faço isso porque eu não tenho cabelo, mas, tipo assim, eu tava falando que eu tenho que marcar os cursos do ano que vem. Aí eu tive que fazer uma conjunção de Mercúrio retrógrado com o movimento da Lua com a numerologia. Foi difícil, já tem os cursos, as datas estão marcadas. cara. Juro, mas a minha mentora de marketing, ela riu tanto quando eu falei isso, mas é verdade. Mas você consulta eu não sei, é um Não, eu já profissional? aprendi. Você aprendeu a fazer isso? Eu faço, eu mesmo que faço. Então, se tirar meu nome aqui, você consegue chegar num Eu não número. sei, mas eu sei o meu. O seu, eu não sei fazer pra você, mas o meu eu sei. Pra minha vida eu sei. E aí, quem não tem o número 8, não, só pra eu entender, Se porque ferrou. o cara nem precisa fazer o curso, então, né? Primeiro ele faz o curso Não, o pra 8 achar o vem da número. soma das datas do seu nascimento. Meu é 15 de dezembro de 1979. Dia 15? É. Pô, sou dia 26, meu. Mentira. Capricórnio. Toca aqui, ó, com ascendência em Saturno, meu. Foi mal. Que legal, cara. Não, é sério, mas as pessoas riem muito disso. E eu não me importo que as pessoas riem disso. Mas pra mim funciona. Porque funcionou em vários momentos que eu estava precisando disso e me ajudou. Parece bobagem, mas pra mim não é. Top. Isso aqui foi Mãe de Ná, nossa numeróloga, que também mexe com finanças. Caramba, várias vertentes aí, hein, Sim. E nisso eu trabalho muito também a visualização, né? Do que eu quero. Ó, o João tá calculando o número dele, ver que número ele chega, né, velho? Isso aí vai render, hein? Acho que você já pode montar um curso não, aí. Menina, eu fiz uma live com a mulher, mas você não tem noção da reviravolta que foi essa live. A galera gosta disso. Ama. Mulher adora essas coisas. Mas isso não tem um quê de... Caramba, que culpa eu tenho do nome que eu tenho? Por exemplo, 1 mais 5, mais 1, mais 2, mais 1, mais 9, mais 7. Aí você reduz. Por exemplo, dá 17 o meu, né? Aí eu reduzo para 8. 1 mais 7, 8. Ah, tá. Qual que é? 3 mais 5, 8. O João. Mentira, João! Caraca, João! Você tá Eu acho que o meu é maluco, velho? É verdade. Faz o meu aí, João. Faz o meu aí. O meu vai dar 4, O 8 velho. são pessoas extremamente empreendedoras. Olha são só. pessoas que vão e vão. Caramba, velho. Não, E tá ele vendo? falou que ele é colérico. Não tem por onde. Não tem como. Vai ser rico. Vai ser rico. Tá Não tem- fadada a riqueza. Não tem como, não tem. Warren Buffett, 8. Exato. Vai Abílio. ser eu, João e Warren Buffett. Caraca, velho. Tô fora do game. Bom, pessoal, se você não tem o número 8, esse episódio não foi pra você. Não siga a Letícia nas redes sociais. Siga, porque você pode aprender, né? Entendi. Como eu aprendi marketing. Menino, isso ainda é mais forte ainda. Caramba, João, velho. 8 de agosto? Mentira que você nasceu. Não, mas faz sim, Menina. pode ter um lance. Porque eu nasci em 8 de 1988, a 8 horas e 8 minutos, aquele louco. Ele tá tentando dar um jeito. Tentando trazer a convergência das riquezas. Sim. Então, dependendo do nome, você tá destinado ou não a ter essa Na convergência. verdade, não é um destino. Na verdade, é você harmonizar os seus caminhos, essas coisas. Por exemplo, o meu grande desafio é a minha autoconfiança. É o meu grande desafio. Porque, e volta lá na infância, porque, sabe? Então, se eu conseguir vencer o desafio da minha autoconfiança, de eu confiar da minha autoestima, não é confiança, desculpa. A minha autoestima, se eu conseguir vencer isso, eu consigo tudo que eu quero na vida. Interessante. Como faz isso? Autoconhecimento. Põe aí o João Mefibosete, só pra ver que número que dá, só pra uma curiosidade. Lê, sensacional. Eu acho que a gente poderia ter começado pela numerologia, acho que daria... Tô brincando, foi muito útil, rendeu bastante. Você está convocada a retornar na Contramão, porque foi um bate-papo agradável, nem vi o tempo passar. Eu nem sei quantas horas são. 4 horas de episódio, tô brincando. Tira. Brincadeira. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, é claro, eu sempre gosto dessa oportunidade para o convidado
Primeiro eu já te indiquei para 4 pessoas, E essas inclusive. pessoas vão me indicar para mais 4, juros compostos. Juros compostos. E a gente quer se conectar com o seu material, aprender com você. Acho que a comunidade pode crescer muito Muito. com o que você tem para oferecer. Deixa aqui uma mensagem, olha aqui nessa lente, no fundo dos olhos deles. Fica à A vontade. mensagem é profunda. Para você saber mais sobre dinheiro, para você entender como você pode ir de gastadora para poupadora, ou se você já tem dinheiro parado no banco e precisa investir, mas não sabe por onde começar para investir aqui no Reino Unido, siga o Instagram da maciofinances.br. Te vejo lá. Caramba, teve um toque de locutora aí, velho. Eu curti Falei, esse. eu nasci para isso. Teve todo tal. Pessoal, esse aqui foi mais um idea. Meu Deus do céu, esse aqui foi mais um Na Contramão Podcast. E, cara, é o seguinte, se você precisa consultar cartas de uma cartomante, se você precisa saber o número do seu nome, por favor, siga a Letícia nas redes sociais. Não. Tô brincando. Mas sobre finanças, ela manja dos Paranauê, sabe o que tá falando. Investimentos, vale muito a pena. Te agradeço mais uma vez por estar aqui. Obrigada. Esse foi mais um Na Contramão Podcast. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.